A instalação elétrica dessa residência está toda concluída. Agora podemos ver todos os circuitos. Então nesse vídeo você vai ver o passo a passo de cada circuito da residência. Começando pelo padrão de energia, que passa os cabos para o quadro de distribuição. Mostrar o aterramento que foi feito e o tipo de aterramento. Você vai ver também a montagem do quadro, mostrando a corrente de cada disjuntor, DPS e DR. Toda a instalação elétrica dessa residência eu vou mostrar para você junto com o projeto elétrico. E nesse projeto elétrico também temos o diagrama unifilado do quadro de distribuição. Então vamos iniciar no padrão de energia, que é bifásico. Nesse padrão de energia temos um disjuntor bifásico de 63 amperes e os cabos fase e neutro de 16 mm, que conecta no medidor. No neutro é conectado o aterramento do padrão, que foi feito apenas com a haste. O neutro do medidor vai direto para a residência e a fase passa primeiro pelo disjuntor e depois vai para a residência. Os cabos do padrão passam por essa caixa de passagem para poder ir para o quadro de distribuição. E nessa mesma caixa de passagem, vamos passar com o aterramento que foi feito apenas com a haste. Esse cabo de aterramento é de 16 mm, que é a mesma seção dos condutores fase e neutro do padrão de energia. O esquema de aterramento que eu vou fazer é o TNS. Esses cabos chegam subterrâneo do padrão até essa caixa de passagem e depois passam pelo teto, por esse eletroduto, até o quadro de distribuição. No projeto elétrico, podemos ver essa passagem dos cabos. Temos o padrão de energia com essa letra M, depois os dois cabos fase e neutro passam subterrâneo até a caixa de passagem, por isso que está com a linha tracejada. E depois o cabo de aterramento vai junto com os cabos do padrão para o quadro de distribuição. Então no quadro de distribuição, chegamos com as duas fases e conectamos no disjuntor geral, de 63 amperes. Depois saímos com os cabos do disjuntor geral e conectamos no DPS e depois no DR, que também é de 63 amperes. Aproximando a câmera, você vai poder observar que o disjuntor geral é de 63 amperes. O DPS para cada fase é de 175 volts, de 20 kA. 175 volts porque a tensão entre fase e neutro é de 127 volts, mas pode usar um DPS de 275 volts sem problema. Mais para frente eu vou explicar para você o porquê que foi usado o DPS apenas para a fase, não foi usado o DPS para o neutro. Depois saímos com as fases do DR e alimentamos o barramento tipo pente bifásico. O neutro conectamos no barramento de terra e depois voltamos para poder conectar no DR. E na saída do DR conectamos no barramento de neutro exclusivo para o DR. O aterramento conectamos no barramento de terra junto com o neutro antes do DR. Fazendo essa conexão do neutro junto com o aterramento, você não precisa usar DPS para o neutro, porque o neutro já está aterrado. Assim, o esquema de aterramento fica sendo TNS. Depois é conectado o condutor de aterramento na saída dos dois DPS. Os disjuntores do circuito são circuito 1 de iluminação com disjuntor de 10 amperes, circuito 2 é de tomada dos quartos e da sala com disjuntor de 20 amperes, circuito 3 é de tomada da área de serviço com disjuntor de 20 amperes, circuito 4 é da cozinha, também com disjuntor de 20 amperes. O circuito 5 é do forno elétrico da cozinha, porém o disjuntor é bifásico de 20 amperes. Circuito 6 é do chuveiro com disjuntor de 50 amperes. No projeto elétrico temos o diagrama unifilado ao quadro, mostrando cada circuito com a corrente do disjuntor e o cabo. Temos o disjuntor geral de 63 amperes e os cabos fase de 16 mm. Também temos cada circuito com o cabo e a corrente do disjuntor,
circuito de iluminação com cabos de 1,5 e disjuntor de 10 amperes. O circuito 2 de tomada da sala e dos quartos. Circuito da área de serviço da cozinha é os cabos de 2,5 e disjuntor de 20 amperes. O circuito 5 do forno elétrico também usa cabo de 2,5, porém o disjuntor é bifásico de 20 amperes, porque o forno é de 220 volts, usando duas fases. E por último é o disjuntor de 50 amperes do chuveiro, com cabos de 10 milímetros. Essas letras A e B do diagrama estão mostrando a fase que está alimentando cada disjuntor do circuito. No quadro de distribuição, você vai ver que eu coloco a fase A vermelha e a fase B preta, depois que sai do disjuntor geral. As duas fases que vêm do padrão de energia, eu coloco com a mesma cor. Vamos começar com o circuito de iluminação. E olhando no projeto, esse circuito de iluminação sai do quadro, passa pela sala, faz a instalação desses dois interruptores three-way, depois vai para os quartos e depois para a cozinha. O circuito de iluminação é o circuito 1 do projeto elétrico. Então, no quadro de distribuição, saímos com a fase de 1,5 desse disjuntor de 10 amperes e com o neutro do barramento de neutro. Passamos os cabos por esse eletroduto. Esse eletroduto leva para a primeira caixa de passagem do teto da sala. Nessa caixa de passagem, deixamos o neutro para a lâmpada e levamos a fase para o primeiro interruptor three-way. Conectamos a fase no interruptor e levamos os dois retornos para outro interruptor. Para outra caixa de passagem, levamos os dois retornos e o neutro para outra lâmpada, que também está na sala. Agora, no segundo interruptor, conectamos os dois retornos e voltamos com o retorno da lâmpada. Esse interruptor three-way vai ligar e desligar essas duas lâmpadas da sala. Então o retorno do interruptor vai conectar nas duas lâmpadas. Vamos agora derivar a fase para levar o circuito de iluminação para o quarto. Estou levando a fase e neutro para o quarto. E finalizamos a derivação com a fita isolante. Nessa caixa de passagem do quarto, deixamos o neutro para a lâmpada e levamos a fase para o interruptor simples, com uma tomada. O circuito de tomada vai ser feito com outro disjuntor. O retorno da lâmpada eu coloquei na cor branca, mas pode ser da mesma cor da fase. No outro quarto é do mesmo jeito e repetimos a mesma ligação. Agora vamos sair com o circuito de iluminação da caixa de passagem do teto da sala e levar para a cozinha. Finalizamos essa derivação com uma fita isolante. Na cozinha e no banheiro também é um interruptor simples e fazemos a mesma ligação. Agora voltamos para o quadro para poder levar o circuito de iluminação para a garagem e para a área de serviço, que vai sair por esse eletroduto. No projeto elétrico, temos o circuito de iluminação saindo por dois eletrodutos. Então no quadro de distribuição, vamos ter dois cabos de 1,5 saindo do mesmo disjuntor. No quadro de distribuição, saímos com o condutor fase de 1,5 desse disjuntor de 10 amperes e com o neutro.